Meus irmãos e irmãs, novamente boa noite. É um prazer estarmos juntos. Para mim é uma alegria imensa tê-los para essa conversação. Nós já falamos um pouco sobre a importância de nós contextualizarmos a estrutura desse livro, o Livro dos Médiuns, para que a gente entenda a linguagem usada por Kardec. Em 1857, surge a novidade, Livro dos Espíritos. Já estava em voga e dominando toda a Europa as mesas girantes. Vem a doutrina espírita a iniciar-se através do Livro dos Espíritos. A novidade que vem, digamos assim, começar a pôr luz nas explicações sobre o que ocorria naquelas mesas. Na sequência, 1861, vem o Livro dos Espíritos. Então, Kardec está falando para pessoas que não têm conhecimento nenhum de doutrina espírita. Então, ele tem que falar com muito jeito para que as pessoas reflitam. E nesse capítulo 3, método, a gente vai precisar observar as colocações que ele faz. Primeiramente, ele diz o seguinte, item 18. O desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Todo aquele que adere à doutrina quer convencer aquele que estiver mais próximo. Foi com a finalidade de facilitar a sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Então, Kardec vai colocar à disposição daqueles que queiram uma estrutura de como fazer para que eu possa convencer o meu semelhante. E ele continua dizendo, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. Estudar a doutrina espírita é estudar com seriedade. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base. Mas não basta para fazer um espírito esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus, não basta para fazer um teólogo. Não é só eu acreditar nos espíritos que eu sou espírita. É o que ele está dizendo para nós aqui. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nossa instrução para levar mais seguramente à convicção. Eu vou dar um avanço, eu vou saltar lá para a página 388. Aliás, 373, segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 27. Aqui tem dois pontos que é importante a gente reflita sobre ele. Aqui ele vai dizer para nós qual é o objetivo da doutrina espírita. O pessoal está mandando um abraço para você. A gente precisa saber qual é o objetivo da doutrina espírita. E no item 303, ele diz o seguinte: parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo o que ensinamos. Sim, certamente.
Há para isso um meio simples, que é o de não pedir ao Espiritismo senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo, a doutrina espírita, é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. E um pouco mais abaixo ele diz: o papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, mas a de vos guiar com segurança no que vos pode ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas desse mundo, é porque julgam necessário, mas não a vosso pedido. Aqui tem um alerta, primeiramente nos mostrando qual é o objetivo da doutrina e qual é o objetivo dos espíritos. Ele não vem aqui falar para ensinar para a gente como é que se faz uma muda dessa ou daquela planta. Como é que se... Não, ele veio aqui falar sobre algo que nos ajude a estar bem no outro mundo. Porque tem muita gente que, lamentavelmente, ainda busca as casas espíritas para saber sobre o dia de amanhã. Então, é importante, primeiramente, já que Kardec diz para nós que a doutrina espírita é uma ciência, eu preciso entender qual é o objetivo dessa ciência. Eu tenho que ter bem firme na minha mente qual é o objetivo a que se propõe a doutrina dos espíritos, para eu saber como é que eu posso lidar com ela. Seguindo no capítulo 3. Que os adeptos não se espantem com essa palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado do alto do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Instruir-vos. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo. Constantemente, em todas as sequências que nós fomos buscando dentro dos livros da base doutrinária, nós vamos ver o alerta, o chamamento para nossa instrução. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e por isso cremos dever dar alguns conselhos, dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Kardec vai explicar com muita calma, com muita paciência, para pessoas que nada conhecem de doutrina espírita, como convencer o seu próximo. No item 19, crê-se geralmente que para convencer, basta mostrar os fatos. Vamos assistir uma reunião ali, lá o espírito incorpora e fala e diz o que você quer. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico. E, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor. Porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. Porque algumas pessoas veem o fato, mesmo assim não se convencem do que a doutrina espírita prega. Então, Kardec mostra para nós que é aquela história que a gente ouve muito nas casas espíritas. Rapaz, você tem que desenvolver sua mediunidade. Não é por aí. Você é médium, tem que desenvolver. Senão, e Kardec vai mostrar para nós como é que a gente deve lidar para convencer as pessoas. Continuando. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida.
E aqui, precisamente, está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois, é a existência da alma. Tem-se que trabalhar, primeiramente, este ponto. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material, quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si, quando não crê ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis, contestá-las a todas porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e esforçai-vos, antes de tudo, fazendo-o observá-la, de o convencer de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas, para isso, há toda uma ordem de fatos, um ensinamento todo especial para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde ele deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. É mais ou menos assim. Meu irmão, você não acredita em espíritos. Me diga uma coisa. Como é que você explica pessoas que, de um susto, simplesmente desencarnam? O que foi que eliminou o seu corpo físico? Tem algo além da matéria ou não tem? Então, a gente vai trabalhar essa pessoa mostrando a ela que tem algo além do físico, para fazê-la questionar-se, refletir, e aí ela começar a pensar um pouco diferente. Sentimento de querer bem, gostar de alguém do nada, como eu gosto de vocês, não sei nem porquê, mas eu gosto. De onde é que vem isso? Está onde? É da matéria? Então, trabalhar esses pontos para que ele próprio comece a se questionar. É isso que ele está dizendo aqui, no meu entender. Antes, pois, de procurar convencer o incrédulo, mesmo pelos fatos, convém se assegurar da sua opinião com respeito à alma. Quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso, haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Ele continua falando e diz o seguinte: quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam tudo poder e todo princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio, obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem: faça-me ver e crerei. Há os que são mais fracos e dizem claramente: veria e não creria. A segunda classe de materialistas é o item 21, e a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença e pode-se dizer por falta de melhor. Não são de propósito deliberado e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade.
Neles a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentar-lhes também alguma coisa racional e aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. O primeiro não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas vos colocando sobre o seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui a vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Nesse ponto, ele está colocando algo que era pregado na época pela Igreja Católica e que, inclusive, tem vários relatos na Revista Espírita, onde o pároco, fazendo lá a sua prédica, diz que o inferno é uma fornalha ardente com muralhas cheias de pregos pontiagudos e navalhas cortantes. Como é que alguém pode acreditar no futuro com essas colocações? Então, se era isso que era pregado antes de chegar ao Espiritismo, se a gente falar na vida futura, eles vão pensar com o que ele já tem adquirido através das pregações que ele ouvia, que o inferno tinha paredes com pregos pontiagudos e navalhas cortantes. Isso está na Revista Espírita. Era assim que os padres colocavam medo nos seus párocos, para que não entrasse em contato com a doutrina espírita. Então, Kardec, quando fala que a doutrina espírita não é uma religião, é porque ele sabe que tudo se liga ao que já se aprendeu naquele período. Kardec tem a plena noção do que era colocado pela Igreja Católica. Então, ele trabalha de uma forma diferente e ele vai passando para nós. Hoje, para a gente, é quase que infantil essas colocações, mas eram justas e adequadas àquele período, 1861. Vamos para o item 23. Não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos de a dos incrédulos interessados ou de má fé. Esses sabem muito bem o que pensar sobre o Espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivo de interesse pessoal. Nada há a dizer, como nada há a fazer com eles. Então, se o cara tem seus objetivos, seus interesses, paciência. É como a gente ouviu o depoimento de alguém que já esteve no GESEB, que ele ia deixar de ser espírita porque ele não tinha enricado na doutrina espírita. Ele ia agora para a igreja evangélica, ver se lá ele conseguia enricar. Então, fazer o que com uma pessoa dessa, né? Item 24. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances, entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois veio os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. No item 25, ele diz, não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Essa classe nos interessa, porque pode ocorrer de nós, por erro, promovermos decepções naqueles que vão às nossas casas espíritas. Precisamos ter muito cuidado em tudo que fazemos e dizemos. E ele diz, compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Então, desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados. É ainda o resultado
de um estudo incompleto do Espiritismo e de falta de experiência. Na introdução do Livro dos Espíritos diz que é preciso um estudo demorado e profundo, anos de estudo para compreender a doutrina. Aquele que é mistificado pelos Espíritos o é, geralmente, porque eles pedem o que não devem ou não podem dizer, ou porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os Espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os Espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos e etc. Daí, frequentemente, as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. O item 26, ele colocou uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incertos. São geralmente espiritualistas, por princípio, na maioria. Há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos, senão serem coordenados e formulados, sendo o Espiritismo para eles como um raio de luz. A claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com ardor, porque os livra da angústia, da incerteza. Se daí lançamos no olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. É, propriamente falando, uma variedade ou uma nuance da classe precedente. Sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita, tem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto de que, os ouvindo, crescia serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. Aqui ele está tratando de uma categoria de, entre aspas, espíritas, que misturam coisas que não são da doutrina à sua conduta. Vela, imagens, N situações que, lamentavelmente, ainda encontramos em casas espíritas nos dias atuais. Nós precisamos entender que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, tem as suas leis próprias. Nós não precisamos de mais nada. Na doutrina temos tudo o que necessitamos. Cabe a nós, justamente, buscarmos assimilar essas orientações. Item 28. Entre aqueles que o estudo direto convenceu, pode-se distinguir. Primeiro, os que creem pura e simplesmente das manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores. São aqueles que só adoram as reuniões mediúnicas e mais nada. Reunião mediúnica é com ele mesmo. Segundo, os que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida,
O orgulhoso, pleno de si mesmo. O invejoso e o ciumento, sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Aqueles que, mesmo na casa espírita, se irritam e são grosseiros com o seu parceiro de tarefa. Intolerante, irritadiço quase que constantemente. Recebe as pessoas de cara feia. Lamentável. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes, caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia dos mundos dos espíritos. Esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo o pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, que nós estamos buscando chegar a essa qualificação. Quarto, há, enfim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse, sempre senão o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo, dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril das coisas do mundo invisível e leva a aceitar muito facilmente e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos apropriados a convencer, porque desconfia-se com razão do seu julgamento. São enganados de boa fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar a sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que dão sem o quererem armas aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é justo nem racional. Mas, sabe-se, os adversários do espiritismo não reconhecem, senão a sua razão, como sendo de bom quilate, e conhecer a fundo aquilo do que falam é o menor dos seus cuidados. Nós sabemos que existem muitos irmãos nossos que se deslumbram e não fazem a reflexão naquilo que recebem. E, se veio de espírito, ele aceita de pronto. Não é bem assim. Kardec diz que é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Então, nós temos que ter muito cuidado com os espíritas exaltados. É o caso de Inácio. Item 29. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. Os que persuadem alguns não produzem nada nos outros. Tal é convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes. A maioria pelo raciocínio. Podemos ver dizer que para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontrarão oposição. Eu estive numa casa onde as pessoas só liam livros se fossem psicografados. Livro espírita só tinha valor naquela casa se fosse psicografado.
Se alguém escrevesse um livro, como o caso de Jacó Melo escrever, não, aquele livro não tinha valor, porque não foi psicografado. Isso ainda existe hoje em dia, concepções de muitas pessoas. O livro espírito tem que ser psicografado. O item 30, para a gente encerrar nossa leitura, e nós vamos deixar a continuidade desse capítulo para sexta-feira próxima. É útil procurar convencer o incrédulo obstinado? E Kardec pergunta e responde. Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe dá uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo, em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. O verdadeiro espírita, vou repetir, o verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar. Se espalha pela força das coisas e porque torna feliz os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. Este parágrafo, que fala sobre o verdadeiro espírita, eu fico feliz e satisfeito por nós estarmos reunidos. Nós não deixamos em nenhum momento, desde quando iniciou-se a pandemia, de fazer algo de bom e útil pelos nossos semelhantes, encarnado ou desencarnado. Disso eu tenho plena certeza. E como ele diz, é aqui que eu encontro a satisfação. Eu não fiquei na pandemia inútil. A minha alegria, a minha satisfação é em ter dado continuidade ao acompanhamento, a Manelzinho, a cada um de vocês. Não sei como é que cada um de vocês estaria se nós não tivéssemos providenciado esse agrupamento de estudo à noite, através da internet. A minha gratidão à espiritualidade que nos orienta e conduz. A minha gratidão à iniciativa de Antônio, de Marcos, por instituir, estabelecer, programar e botar para funcionar essa estrutura que nós estamos usando agora, que nos dá a condição de sermos úteis. Porque se lá dentro da casa espírita, lá na sala do GESEB, na sala de vibração à distância, eu acredito, eu aceito, eu sei que as energias rompem as barreiras do espaço e do tempo, saem da nossa casa e atingem quem está onde quer que seja. Por que não aqui? Por que não agora? Se nós realmente buscarmos juntar os nossos pensamentos focalizando em um objetivo, apenas porque se dá através do celular ou do computador,
Nós sabemos muito pouco da espiritualidade. André Luiz fala nas telas e etc. e tal. Lá no mundo espiritual, eles utilizam a informática. E nós aqui, sentindo dificuldades. Meus irmãos, a minha gratidão a vocês é imensa. Vocês me permitem ser útil. Apesar da minha deficiência, da minha desqualificação, de alguma forma eu sei que sou útil. Agradeço a cada um de vocês a atenção que me deram na noite de hoje. Eu encerro a minha participação e me disponho a responder alguma pergunta que porventura seja feita. Fiquemos em paz. Devolvo